Olá pessoas, vamos começar mais uma aula. Aula de dinâmica, lei de Newton e exercícios. É uma aula que eu vou enrolar um pouco agora no início, porque essa aula está com muito exercício e eu queria que ela não ficasse tão longa, mas são exercícios importantes, são variações de exercício que vocês têm que dar uma treinada, tem que dar uma observada. Bom, eu tenho insistido um pouco nisso, eu tenho sentido que vocês têm estudado um pouco pelo livro. Então vamos lá, a gente está no capítulo 5, tá? Princípios da dinâmica. Pode ver que não é um capítulo tão curto, tem exercícios lá, não são tantos, mas tem uma variedade boa, eles oscilam muito o tipo de exercício. Então eu recomendo fortemente que vocês comecem a estudar isso, porque esse é um assunto que depende muito do treinamento. E não deixem acumular. Tente fazer o mais rápido possível. Exercício de frequência, tenta fazer assim que você assiste a aula. Não para me mandar necessariamente, tá? Eu aceito depois, mas para você ter isso na cabeça e se tiver dúvida, o plantão logo depois da aula ajuda muito. Bom, exercício número 1. Eu vou começar com dois exercícios teóricos para explorar um pouquinho as leis de Newton. Depois a gente começa na coisa mais braçal, tá? Um paraquedista salta de um avião e cai até sua velocidade que era se tornar constante. Podemos afirmar que a força resultante atuando sobre o paraquedista após sua velocidade se tornar constante é. Bom, eu não vou entrar em detalhes dessa questão das forças no paraquedista, não é o caso do exercício, porque assim que ele sai do avião tem a força da gravidade, depois tem a resistência do ar e tem uma hora que ela se torna constante. Tá? Um dia eu vou explicar isso com calma para vocês, não é o momento, mas o que ele está falando é que vai ter uma situação em que a velocidade fica constante. Tá? Ele cai com a velocidade sem acelerar, sem frear. E nesse caso, como que a força é resultante? Gente, velocidade constante quer dizer que não tem aceleração e a gente não precisa nem pensar muito a respeito disso, né? Mas a gente poderia explorar a lei de Newton, a segunda lei, por exemplo, que fala que F igual a ma. Se ele não acelera, né? Se a aceleração é zero, porque a velocidade é constante, então a força também é zero. Então se A é zero, F é zero. Como eu disse, não precisava apelar para a segunda lei. A primeira lei já fala isso. Se você tem um corpo com força resultante zero, ele permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, como que é a força resultante? É nula. Não tem força resultante. Por isso que a velocidade é constante. Só para lembrar, porque eu lembro que antes da prova um pouco teve gente com dúvida ainda nisso, essa situação, que a força resultante é zero, é a situação que a gente chama de equilíbrio. A bola ali, por exemplo, do desenho, ela está sendo puxada para os dois lados, tem força nos dois lados. Só que essas forças, quando você joga lá para fazer o cálculo da força total, se a força para a esquerda total, todo mundo puxando, for igual a força para a direita, você vai ter uma situação de equilíbrio, a resultante é zero, a bola permanece parada. Isso é equilíbrio. Você não tem força que ganha para nenhum lado, não é só ausência de força. Pode existir força, mas o somatório delas anula. A bola agora com a velocidade constante, está andando sem aumentar a rapidez, então não acelera para frente, sem diminuir a rapidez, não acelera para trás, não freia, né? Então ela tem uma situação de resultante zero. Se a bola está correndo sobre o chão, imagina que não tem atrito atuando, ela está correndo livre ali, tem pelo menos duas forças atuando nessa bola, que é a força peso, da gravidade, e ela está apoiada no chão, tem a força normal. Então não é a ausência de força que garante o equilíbrio, mas sim que matematicamente essas forças vão dar zero. Então a resultante é zero, logo ele não acelera. E essa é a situação de equilíbrio, isso é a primeira lei, é o que a gente observa na inércia. Caso a resultante não seja zero, você tem algo parecido com esse. Ó. Esse objeto aqui, vamos pensar essa corda aqui no meio, o cavalo faz força maior que todo mundo junto. A corda que estava parada acelera para a esquerda. Então a situação deixa de ser de equilíbrio. Então, beleza, vamos para mais um. Questão 2. De acordo com a terceira lei de Newton, qual é a terceira lei? Ação e reação. Toda força corresponde a outra igual e oposta. Então ele explica a terceira lei. Se eu faço força no objeto, o objeto faz a força em mim idêntica, na mesma hora, no mesmo instante, só com o sentido contrário. E essa força que ele faz em mim é chamada de reação. A razão por essas forças não se cancelam é
Quando ele fala se cancela é matematicamente. Eu acabei de falar o lance da bola, na questão 1, que a força para cima é igual a força para baixo, matematicamente vai dar zero. Ação e reação você não pode fazer isso. Por quê? Porque elas agem em objetos diferentes. Ação e reação não acontece no mesmo objeto, eu só posso cancelar força em objetos diferentes. Para você entender isso, eu vou radicalizar. Imagina que você empurra uma caneta que está na sua frente com uma força de 10 newtons para frente e eu puxo a minha caneta para trás com uma força de 10 newtons. A gente pode subtrair uma força da outra? Você está fazendo na sua caneta aí na sua casa e eu na minha aqui na minha casa. Não faz sentido nenhum. Você pegar essas forças que estão aplicadas em objetos completamente diferentes e somar, subtrair, seja lá o que você fizer. É o que a terceira lei fala. Ela é aplicada em corpos diferentes, então você não pode juntar na mesma forma. Eu trouxe esse vídeo aqui só para a gente explorar um pouquinho a terceira lei e para essa questão de aplicada em corpos diferentes. Tá? São dois astronautas, eles estão numa situação que vou chamar de simulação de gravidade zero, tá? Porque existe gravidade naquele local, mas pela situação que eles estão, a gravidade que eles sentem é zero. Então eles estão sem contato com o chão, estão livres. Vai começar de novo. Olha lá, um empurra o outro, eles têm a massa próxima de dois homens de estatura média, eles aceleram igual para cada lado. O que me interessa agora é a próxima imagem. Repare que um amarrou a caixa nas costas e aí eles se empurram, ação e reação, o da esquerda acelera muito mais. A força que cada um recebe é igual. Como a massa é próxima, eles até aceleram parecidos. Quando a massa do da direita, que está com a caixa amarrada nas costas, aumenta muito, ele acelera menos. A força é igual, mas cada corpo responde de uma maneira diferente, porque é aplicadas em corpos diferentes. Terceira questão, agora algo mais braçal, vamos começar a fazer exercício de fato. Tem uma figura que representa em escala as forças F1 e F2 que atuam sobre o objeto de massa 12 kg. Determina justificando o módulo da força resultante que atua sobre o objeto, o módulo da aceleração que a força resultante imprime ao objeto e uma força adicional que poderia ser inserida para manter o corpo em equilíbrio. De novo, o termo equilíbrio para a gente explorar. Vou ampliar o desenho, está ali o nosso papel quadriculado, botar ali o corpo, os vetores. Repare que eu obedeci à escala que ele me deu. Ele me deu o vetor F2 para baixo, com dois quadradinhos, cada quadradinho vale 1 newton, então aqui 2 newtons para baixo. E esse vetor F1, ele ocupa esse retângulo, né, que são 3 de base e 2 de altura, 3 de base e 2 de altura. Bom, a questão aqui é o seguinte, para trabalhar com vetores, quando tem mais de uma direção, o que eu recomendo? Trabalha vertical e horizontal separados, e depois você pega isso e junta. Então, para achar a força resultante, que é o que ele está pedindo na letra A, eu primeiro desmanchar esse vetor F1, esse aqui é na diagonal F1, achar a componente dele vertical e horizontal, trabalho na vertical, trabalho na horizontal, depois eu junto, e aí eu acho a força total. Então ficaria assim, ó. Vou deixar de azul o vetor F1, tá? Porque eu vou acabar não usando ele, eu vou desmanchar ele e vou substituir por um vetor para cima, que é exatamente a altura que ele tinha, tá vendo? Ó? Ele ocupava 2 quadradinhos na vertical, então o vetor Fy, F1y, 2 quadradinhos na vertical. E o vetor para a direita é exatamente a largura do vetor F1, que vai ser então nosso F1 na horizontal, F1x, e esse vetor tem 3 quadradinhos. Se eu substituir o F1 por eles dois, o F1 pode ir embora, e aqui eu vou escrever o F2, como eu já sabia. Bom, essa decomposição a gente trabalhava sempre com a ideia do seno e cosseno, quando ele dava o ângulo, né? Aqui geralmente, ó, lá em cima que eu estou trabalhando, ele dava o ângulo, e com o ângulo eu calculava o Fx e o Fy. Aqui ele não deu o ângulo, mas ele deu o papel quadriculado, ele deu a escala. Então, as componentes eu não preciso fazer muita conta, é contar quadradinho. Cada quadradinho aqui vale 1 newton. Então o vetor F1y são 2 quadradinhos para cima, porque foi exatamente a sombra do F1, então ele vale 2 newtons. O F1x, que foi exatamente a sombra do F1
1, né, foi a largura dele, vale 3 newtons. E o F2 já estava antes, 2 newtons. E agora eu trabalho então com o cálculo do vetor resultante. Eu trabalho primeiro na vertical, FRY. E é o seguinte, gente, não precisa nem fazer muito trabalho aqui, ó, 2 para cima, 2 para baixo. O F1 não ganha, o F1Y não ganha do F2, nem o F2 ganha do F1Y. Dá um empate aqui da força para cima e para baixo. Então, quando você fizer a soma das forças, que na verdade é uma subtração, porque eles são opostos, né, sentidos opostos, você vai achar 2 menos 2, que é 0. Em outros termos, não tem nada na vertical. A força resultante nitidamente para a horizontal, não precisava nem ter muito trabalho. Então, a força resultante X é igual a 3 newtons, e a força resultante total, então, é 3 newtons. Não tem componente vertical, tem só horizontal, então a força resultante 3 newtons. Letra B, qual o módulo da aceleração? Então, segunda lei de Newton, F igual a ma. F igual a ma. F aqui é resultante, né? Então, F1 com F2 eu vi que deu 3 para a direita. 3. A massa, 12 vezes A. Fazendo a conta ali, então, vai ficar, ó, 3. Eu posso simplificar aqui, né? Simplifica por 3, fica 1 e fica 4. Então, fica 1 sobre 4. Ou 0,25 metros por segundo ao quadrado. E um detalhe importante, se a força resultante foi para a direita, 3 quadrados para a direita aqui, né? Se a força resultante é um vetor horizontal para a direita, a aceleração também vai ser um vetor horizontal para a direita. É sempre para o mesmo lado. Certo? Então ele acelera para a direita com essa aceleração. A letra C é mais simples, é qual força adicional pode ser inserida para manter o corpo em equilíbrio. Aqui, gente, é o seguinte, ó, a força que sobrou foi 3 newtons para a direita. Equilíbrio quer dizer resultante zero. Resultante zero, então, seria desenhar uma força que vai anular esses 3 newtons que sobrou para a direita. Então, é exatamente uma força para a esquerda de 3 newtons. Então, vai ser uma força para a esquerda, um vetor para a esquerda, que vai ter o módulo, o valor de 3 newtons. Pronto. Se puxa para a direita com 3 newtons, para a esquerda com 3 newtons, a resultante é zero. Ele fica em equilíbrio. Equilíbrio, lembrando, é parado ou andando com velocidade constante. Vamos para o próximo. Um operário usa uma empilhadeira para levantar verticalmente uma caixa de massa igual a meia tonelada, com uma aceleração de meio metro por segundo ao quadrado, que se mantém constante durante um curto intervalo de tempo. Usando G igual a 10, calcule nesse curto intervalo de tempo a força que a empilhadeira exerce sobre a caixa. É o seguinte, aqui eu acabei tirando o nosso referencial ali, depois eu comento isso. A empilhadeira então está levantando uma caixa, a massa meia tonelada, 500 kg, confere, 1 tonelada 1000 kg, metade 500, aceleração meio, e ele fala que a aceleração é constante. Se a aceleração é constante, a força resultante é constante. Bom, ele quer que eu faça então o seguinte, calcular a força que a empilhadeira exerce sobre a caixa. Vamos analisar a caixa com calma aqui e ver quais forças que atuam nela. Vamos lembrar das aulas anteriores que eu falei das 5 forças que nós temos, né? Peso, normal, tração, atrito e elástica. Vamos falar das que não temos, né? Elástica não aparece ainda, quando o corpo tem deformação e volta para a posição original. Atrito seria se a caixa estivesse escorregando ou tendendo a escorregar ali, não é o caso, tá? Se ela fosse arrastar sobre o plano. Tração é quando tem uma corda, uma haste segurando esse objeto, também não vai ter. Então as forças são peso e normal, né? Peso, força da gravidade, e normal é o apoio. Então a empilhadeira
fazendo força na caixa, que é o que ele quer. A força que a empilhadeira exerce sobre a caixa. Ele quer força normal. O meu referencial, que eu sempre estou adotando, é para cima positivo. Então eu vou escrever o seguinte, eu vou pensar nisso aqui, força resultante igual a MA. Toda vez que tem força, eu penso na segunda lei de Newton. Mesmo quando tiver força zero, a aceleração vai ser zero, essa fórmula até que me interessa. A força resultante é você pegar as forças do desenho e fazer conta com elas, juntá-las. Né? Se for para o mesmo lado, soma, lado contrário, subtrai. Então, nesse caso, ó, normal para cima é positivo, peso para baixo é negativo, m vezes a. Ele está acelerando para cima, não é isso? Cadê? Olha lá. Levantar verticalmente. Então, ele acelera para cima, então a aceleração vai ser positiva. Continuando aqui, ó, normal menos peso, que é m vezes g, igual a m vezes a. Normal igual a menos 500 kg, meia tonelada, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, 500 vezes 0,5, que é a aceleração que ele deu para cima, por isso positiva. Então, normal menos 5.000 igual 500 vezes meio, 250. Esse menos 5.000 vai somando para o outro lado, então eu vou achar a nossa força normal, 5.250 newtons, né? Somou 5.000 com 250. Então, repara, o peso do objeto, 5.000 newtons, está ali, m vezes g. A empilhadeira faz uma força um pouco maior, né? A normal é um pouco maior do que o peso para ganhar. Então, quando ela ganha para cima, acelera para cima. É o que ele está falando. É isso que está acontecendo. Vamos para o próximo. A figura mostra um helicóptero que se move verticalmente em relação à Terra, não sei se é para cima ou para baixo, transportando uma carga de 100 kg por meio de um cabo de aço. Deixa eu só marcar ali os 100 kg de uma vez. O cabo pode ser considerado inextensível, ele não estica, então não tem força elástica. E de massa desprezível, ele também não entra nas contas ali, não tem o peso do cabo, nada disso. Bom, suponha que num determinado instante a tensão do cabo de aço seja igual a 1.200 newtons. Tensão, não sei se vocês lembram, é a mesma coisa que tração, que é força na corda, é força no cabo. Determine o peso da carga e, no instante considerado, qual o sentido e o módulo do vetor aceleração da carga. Antes de você... A vai ser simples, tá? Mas a B só um detalhe. Ele fala aceleração, ele quer algumas informações da aceleração. Então, antes de você pensar qual o sentido, alguma coisa, calcula a aceleração, tá bom? Eu vou fazer isso, eu vou jogar na equação, calculo a aceleração e depois eu penso no resultado. O peso da carga, peso m vezes g, uma equação que a gente tem que lembrar sempre. Peso, 100 kg é a massa, a aceleração da gravidade a gente geralmente usa 10, então o peso é de 1.000 newtons. Esse é o peso da caixa. Na letra B, então, eu não sei se o corpo está subindo ou descendo. Pode ser um movimento vertical para baixo, pode ser um movimento vertical para cima. A gente não sabe disso. Então, como é que eu trabalho com essa situação? Eu tenho aqui meu referencial sempre para cima, beleza? Isso é importante, então mais é para cima. E na caixa, que é o objeto de estudo, eu tenho duas forças. Força peso e força de tração. A força resultante, que é igual a MA, que é o que eu estou procurando, né? Vai ser então força para cima menos força para baixo. Né? Tração para cima positivo, peso para baixo negativo, isso é igual a MA. Então, força resultante é analisar as forças e juntá-las, né? Ver o desenho, se é mais, se é menos, e faz a conta. E as outras forças? Normal não, porque não está apoiado, não está encostado no chão, parede, nada disso. Atrito não, porque a resistência do ar não tem, ele não está arrastando no chão ou em outra superfície. Geralmente, se não tem normal, não tem atrito, né? É só pensar nisso. A normal é numa superfície. Então, se não tem normal, não vai ter atrito também. Elástico já vimos que não tem porque a corda é inextensível. Então, tração menos peso.
A tração ou tensão, 1.200 newtons. O peso, 1.000 newtons, calculei lá em cima. A massa, 100. E ele quer aceleração. 1.200 menos 1.000, 200. Que é igual a 100A. Aqui eu posso já simplificar, dividir os dois lados por 100. O que sobrou? 2 igual a A. Então a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Observe que deu positivo na conta, até sem fazer força. Logo, se para cima é positivo, a aceleração é para cima. Então eu vou falar que no instante que ele está me dando aquela tensão, né, naquele instante considerado, o módulo da aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado e o sentido é para cima. Está subindo o helicóptero. Antes de fazer mesmo essa conta, de achar o sinal, você poderia pensar o seguinte: ó, a tração ganha do peso. A tração é mais alta. Então a força para cima ganha da força para baixo. Logo, ele realmente deveria estar subindo. Questão 6. Dois blocos, hein? No bloco A de 4 kg, bloco B de 2 kg, representados na figura, estão justapostos e apoiados sobre uma superfície plana horizontal. Eles são acelerados pela força horizontal F. Essa força F, lembra que eu falei, não existe força F, é uma força que alguém está fazendo. Pode ser alguém empurrando, encostando aqui, então força normal, pode ser alguém, uma mola atuando, não interessa. Eu sei que o valor dela é 30, eles chamam de F porque eu não sei a natureza da força. Aplicada no bloco A. Passa a deslizar sobre a superfície com atrito desprezível, não tem atrito. Determine a aceleração do conjunto e o módulo da força de contato entre os blocos. Gente, a letra A, eu poderia simplesmente fazer o seguinte: força resultante é massa vezes aceleração. O movimento é horizontal, não tem atrito contra o movimento, então a única força que faz o sistema andar para a direita é F. Está empurrando todo mundo junto, então podia botar a massa total. Vezes A. A força é 30 newtons, está lá no texto. A massa, 4 e 2, né? 4 mais 2, 6. Acharia uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a letra A, aceleração do sistema, você trabalha tudo junto, sem problema. Mas é o seguinte, tem mais pergunta. Então, nesse caso, eu recomendo que já comece o exercício separando A e B. Faz tudo junto, não. E aí desenha as forças de cada um, se perguntando sempre daquelas 5 forças, né? Peso, normal, tração, atrito ou elástica. O ar tem peso, eu geralmente começo com peso, porque é o que aparece na maioria dos corpos, que a gente está trabalhando perto da Terra. Ele está apoiado no chão, né? Tem uma superfície ali, então tem a normal que ele sofre. Essa força aqui é aquela que eu te falei que eu não sei a natureza, ele chamou de F, e ele está encostado no B. Então, o B faz uma força de contato nele, que é uma normal também, a normal que B, na verdade, faz em A, né? Normal que B faz em A. Ok, está ali nosso NBA. O B sofre, então, peso. Como eu disse, eu gosto de começar com ele, já dá aquela tranquilidade, alguma coisa eu já sei fazer. Está apoiado no chão, normal. Sempre 90 graus com a superfície, né? A força normal. E está encostado em A. Então, olha só. Ele encosta em A e empurra o A para a esquerda. O A encosta em B e empurra o B para a direita. Normal que A faz em B. Isso aqui é ação e reação. NBA igual a NAB. Força que B faz em A, força que A faz em B são idênticas, muda o sinal. Uma é para a esquerda, outra para a direita. Essas são as forças. Beleza? E aí o seguinte, feito isso agora, deixa eu apagar aquela resolução ali. Aquela é válida, tá, gente? Eu só não vou usar aquela porque eu entendo que é melhor a gente abrir a questão toda. E aí o que eu faço? Feito as forças, agora eu escrevo a lei de Newton. F igual a ma. Já posso adiantar o seguinte, o movimento é horizontal, a força que empurra é horizontal, então na vertical não tem
mudança de status, ou seja, se ele está nem subindo nem descendo, vai continuar sem subir, sem descer. Então a normal para cima em A é igual ao peso de A, e a normal para cima em B é igual ao peso de B. Então na vertical, ó, essas duas forças aqui matematicamente se anulam, essas duas forças matematicamente se anulam, não sobra nada. Eu trabalho só na horizontal. E aí eu escrevo essa equação da força resultante igual a MA para os dois corpos, para A e para B. Para A fica uma força para a direita, que eu ponho positivo, para a esquerda eu ponho negativo, e M vezes A, só que M de A. Não esquece isso não, porque eu estou trabalhando no corpo A. O corpo B só tem uma força horizontal que é para a direita, NAB, igual a massa de B vezes A. Então, beleza, feito isso, aí eu posso começar a resolver a questão. Letra A, ele quer aceleração, eu tenho um sistema. Repare que eu tenho o valor dessa força, eu tenho o valor da massa, e essas duas forças são iguais. Se eu somar as equações, é um sistema, tá? A gente resolve como quiser. Como esse n é igual àquele, você poderia substituir isso ali em cima. Ou então somar as equações. O caminho você escolhe. Quando eu somo, eu tenho o seguinte, ó, F menos NBA, é desse lado da igualdade, ok? Somado com NAB é igual MA vezes A, somado com MB vezes A. Como eu disse, a normal que o A faz em B é igual a normal que B faz em A. Então esse valor aqui e esse valor aqui vai dar zero, porque um está negativo e outro positivo. Matematicamente eles se anulam. Eu friso matematicamente que eu discuti que essas forças não se anulam porque são ação e reação, né? Tanto que o B anda. É essa força que faz o B andar. Matematicamente, aqui no meu sistema, é que elas se anularam. Fisicamente, uma não cancela a outra. A força vale 30. Aqui deu 0. A massa de A vale 4. A massa de B vale 2. Então, 30 igual a 6A. Passo 6 dividindo. A igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Eu sei que o que eu fiz antes foi mais simples. Mas agora, que isso aqui está pronto, para responder a B fica mais fácil. Pode ver que eu vou usar um cantinho aqui para fazer a B. Ó. Separar um espaço bem curto. Por quê? Porque a B já está montada. A B, ele quer a força, né, o valor da força de contato entre os blocos. Ou seja, ele quer NBA ou NAB. Como as duas são iguais, qualquer uma que eu calcular eu tenho um módulo. Né? É ação e reação, faça o mesmo valor. Posso usar a fórmula de cima ou a fórmula de baixo. A de baixo está direto. Ó. NAB igual a MB vezes A. Então, NAB, a massa de B, vai lá no texto e confere. 2. Risquei alguma coisa ali sem querer. E a aceleração eu calculei na letra A, 5. 2 vezes 5, 10. 10 newtons. Que é a mesma força NBA. Tá bom? O A empurra o B com 10 newtons, o B empurra o A com 10 newtons, só que sentidos contrários. O que eu fiz de novo, gente? Aliás, todos os exercícios que eu tenho feito. O primeiro que eu fiz, sem ser os dois teóricos, esses três, as forças estavam desenhadas. Mais simples. Os outros, reconheço as forças, peso, normal, tração, atrito ou elástica, desenho. Feito o desenho, se tiver mais de uma direção, como nesse caso, vertical ou horizontal, vejo se alguma direção as forças se anulam. Se o movimento for só na horizontal, na vertical elas têm que se anular. E aí escrevo depois a equação da segunda lei de Newton para os dois corpos. Montado isso, estou falando especificamente dessa parte aqui de baixo, montado isso, eu respondo qualquer coisa. Vocês vão se deparar com exercícios que tem 3 corpos parecidos com esse, eu empurro um, tem um aqui e tem um terceiro. Você vai fazer a mesma coisa, só que fazer 3 vezes. Escrever essa equação aqui, F igual a MA, para 3 corpos. Vai cair no sistema que você resolve, vai achar tudo que precisa achar. Vamos para o próximo.
7. Outros dois corpos, só que um pouquinho diferente. Um corpo de massa A, 8 kg, colocado sobre uma superfície horizontal lisa, preso por um fio ideal a outro corpo de massa B, 2 kg. Adote G igual a 2 metros por segundo ao quadrado e considere a roldana ideal. Né? Aquela bolinha ali, aquele disco, ele não atrapalha, não agarra, não escorrega, é ideal. A tração no fio, então, tem módulo de seguinte. De novo, dois corpos. Separa os dois corpos. Aqui é parecido com o anterior, gente, só que antes tinha um encostado no outro. Agora aqui está um preso no outro com uma corda. E ele já quer essa resposta direto. Qual é a tração? O caminho é muito parecido. Vou calcular primeiro a aceleração, depois a tração. Vocês vão ver. Caminho inicial, desenha as forças. Peso de A, normal de A. O A tem a corda puxando para a direita. Tração de A. O B, peso de B, né? Não tem normal, não está encostado nem na parede nem no chão, mas tem uma corda segurando ele em cima, então tração em B. Não tem força elástica, né? A corda não estica e não tem atrito. Atrito poderia ter em A, que está encostado no chão, mas ele fala que não tem atrito quando ele fala que a superfície é completamente lisa. Vamos analisar o movimento. O B desce e o A vai para a direita. Esse é o movimento. Isso quer dizer o quê? Que o A não vai para cima nem para baixo. Então, nesse caso, já vou adiantar falando que normal de A é igual ao peso de A. Quando eu escrevo isso, de uma maneira bem simplória, eu estou avisando. Não vou usar essas forças, porque matematicamente elas se anulam, não vou nem pensar nelas. Nesse caso, então, eu vou pensar na força igual a MA, segundo a lei de Newton, escrever para cada um dos corpos, e aí nesse caso, cuidado, não é só na horizontal, é no sentido do movimento. O A vai para a direita, o B vai para baixo. Então eu vou botar o referencial assim, ó. O movimento de A é para a direita, vai ser positivo para a direita. O movimento de B é para baixo, vou botar positivo para baixo. Vou mudar um pouquinho. Nesse caso, como é que fica? Ó? A única força que atua em A, já que peso normal vão cancelar uma com a outra, é a tração. A força resultante de A é a tração. Isso é igual a massa de A vezes a aceleração. Já em B, ó, tem o peso para baixo, que eu botei positivo para baixo, porque é o sentido do movimento, menos tração para cima, igual a MB vezes A. E o seguinte, gente, as trações estão na mesma corda. E a tração existe porque o B puxa o A e o A segura o B. Então também é ação e reação. Então a tração de A tem o mesmo valor da tração de B. Como eu disse, para resolver isso eu preciso de calcular a aceleração, porque a pergunta que ele quer está aqui, qual a tração? Essa ou essa? Para isso eu preciso da aceleração. Então eu vou somar essas duas equações, igual eu fiz em outro exercício. E aí repara, TA mais PB menos TB. Como as trações têm o mesmo valor, vai cortar uma com a outra. Deixa eu colocar completo aqui. Ó. Vai ficar TA mais PB menos TB igual. Isso somei desse lado da igualdade. Do outro lado, MA vezes A mais MB vezes A. A aceleração é idêntica para os dois. Como eu disse, essa tração e essa aqui subtraem uma da outra, vai dar zero, porque elas têm o mesmo valor. Peso de B, massa de B vezes gravidade. Ali posso botar um A em evidência. Fica massa de A mais massa de B, multiplicando a aceleração. Pegando no texto, então, ó, o B tem massa 2 kg, a gravidade vale 10. O A tem massa 8, então 8 mais 2, o total da massa também é 10. Divide por 10 com 10, a aceleração vale 2. Tendo a aceleração, eu posso voltar para aquela equação e calcular seu valor. Eu só vou apagar isso daqui, essa informação já sabemos, e eu vou terminar naquele cantinho. Copio a equação, ó, tração de A, MA vezes A, poderia ser de baixo, tá? Vai dar o mesmo valor. Então, tração de A vai ser a massa de A 8, volta no texto e confere, aceleração 2, tração de A 16 newtons. E essa foi a pergunta, qual a tração na corda?
tração na corda, 16 newtons. Tá, gente? São questões mais trabalhosas? São, mas o segredo: reconhecer, desenhar forças e jogar na fórmula F igual a ma. Tem mais. Questão 8. Parecida com a anterior, com a questão 7, que tinha um corpo preso através de uma corda em outro corpo, só que um deles lá estava apoiado numa superfície horizontal. Aqui não. Aqui eles estão numa situação que, olha aquela imagem da direita lá, aquela animaçãozinha. Um vai puxar o outro. Isso aqui, gente, era utilizado para movimentar algumas engrenagens, para movimentar algum aparato. Então isso é conhecido como máquina de Atwood. Está o nome lá no texto. E é basicamente isso, é um bloco com maior massa de um lado do que o do outro. Quando você solta o sistema, eles vão se deslocar. Tá? Aqui ele colocou a massa M maiúsculo, ó, aqui no lado esquerdo do desenho da questão, hein? 3, o corpo B, então B vale 3, e o A, massa M minúsculo, vale A. Adote G igual a 10, represente as forças que agem A em B, então você desenha A e B separados. Pensa nas forças: peso normal, tração, atrito e elástica. Elástica não tem, a corda ideal, não estica, não tem nada deformando. Atrito não tem, porque não está escorregando em superfície nenhuma. Assim como não tem normal, porque não apoia em superfície nenhuma. Então o que tem na verdade é peso de ar. E tração, né? É uma corda segurando o ar para cima, tração. E o B? Peso de B. E também tem uma corda para cima, tração de B. Seguinte, tração de A e tração de B são iguais, olha só, a mesma corda, tá vendo? Quando a corda é ideal, gente, não muda a densidade, não estica, você tem a tração nela toda igual. Então o valor de tração de A é igual a tração de B. Beleza? A gente vai precisar disso. O que eu vou fazer agora? Escrever a lei de Newton para os dois. Só um detalhe, observe o seguinte: se o A subir, o B desce. Se o A descer, o B sobe. Eles vão acelerar com a mesma aceleração, só que sentidos contrários. Então, a aceleração de A é igual a menos a aceleração de B. Eles aceleram em sentidos opostos. Um sobe, o outro desce. Só vou escrever mais para a esquerda ali para não tomar tanto meu espaço. Então, a aceleração 1 é igual a menos aceleração A, né? Igual a menos a aceleração B. Vamos lá escrever. Está ali. Então, escrevendo a segunda lei de Newton para os dois corpos, o que eu tenho? Olha só, o referencial está lá na direita, para cima positivo. Então, tração de A para cima, deixa assim. Peso de A para baixo, igual a massa de A, aceleração de A. Aqui, tração de B para cima, menos peso de B para cima, massa de B, aceleração de B. Foi? Eu vou fazer o seguinte, nesse caso eu vou colocar os números de uma vez para facilitar para vocês, tá? Deixa eu só fazer um cálculo lá em cima, naquele espaço que eu tenho, ó, do peso. Peso é massa vezes gravidade. Então, peso de A é a massa de A, eu cheguei a marcar ali, 2 vezes 10, 20 newtons. Peso de B é a massa vezes a gravidade. Opa, eu coloquei mesmo a massa. A massa de B, 3. 3 vezes 10, 30 newtons. Ótimo. Então, como eu disse, eu vou substituir a equação aqui embaixo com os valores. Isso para poder, talvez, deixar mais simples para vocês. Que aí fica assim, ó, meu sistema. Tração de A, tração de B são iguais, beleza. Peso de A está ali, ó, 20. É igual a massa de A, 2. E a aceleração de A. Ó, a tração de B é igual a tração de A, né? Posso botar assim, tá? Ó, no lugar da tração de B, eu botei TA. Substituir. Peso de B, 30. Então, menos 30. Massa
de B, 3. E aí agora atenção aqui, por favor. A aceleração de A é igual a de B negativa, é a contrária de B. Então, ao invés de botar 3AB, eu vou botar menos 3A. Substituir a tração de A pela a tração de B, perdão, pela tração de A e a aceleração de B por menos a aceleração de A. Por quê? Porque fazendo isso, eu tenho um sistema agora com duas incógnitas, tração A, aceleração A. E eu posso resolver isso, por exemplo, somando as equações. Repararam que eu gosto dessa técnica, né? Quando eu somando não, subtraindo, né? Perdão, olha só. Você tem a tração nos dois lados, com sinal positivo. Se eu subtrair uma da outra, tração A menos tração A, corta, dá zero. Menos 20, menos menos 30, dá mais 30, que é igual a 2A menos menos 3, então mais 3 a aceleração. Menos 20 mais 30 dá mais 10. 2 aceleração de A mais 3 aceleração de A. 5 aceleração de A. A aceleração de A, então, é 10 dividido por 5, 2 metros por segundo ao quadrado. Feito. Repare o seguinte, eu já fiz a letra A, né, que foi o desenho das forças. Aqui eu estou na metade da B, né? Ele quer a aceleração, ótimo. E a tração desse fio que envolve a polia, ou seja, esse fio que liga A e B. Ele quer a tração de A ou tração de B, já que são iguais. Detalhe importante, gente, a aceleração de A eu achei 2 metros por segundo ao quadrado positivo. Isso quer dizer que o A acelera para cima. O B, lembra que eu falei que tem aceleração contrária? Então o B acelera para baixo. Vamos ver se faz sentido isso? Nesse sistema A e B, o B que tem massa maior, 3 kg, né? Se eu solto isso, ele desce e o mais leve sobe. O mais pesado desce, o mais leve sobe. Então tá certo lá, o A sobe e o B desce. Deu certinho. Para terminar de responder a letra B, pega qualquer uma das duas equações, pegar de cima, por exemplo, e substitui a aceleração. Eu vou ter que apagar aqui depois para fazer a letra C, mas sem problema. Então, ó, copiando a equação, tração de A menos 20 igual a 2 aceleração de A. Já vou passar esse menos 20 para o outro lado, tá, gente? Ele vai somando. Menos 20 foi somando. Mais 2A. Aceleração vale 2. 2 vezes 2, 4. A tração no fio, então, 24 newtons, né? A tração que puxa o A para cima ou que segura o B. Tá? Mais um comentário aqui para a gente interpretar essa questão. O peso de A, deixa eu pegar uma cor de caneta melhor, o peso de A eu calculei 20. Vou fazer pequenininho ali embaixo. A tração de A eu calculei 24. Então repara, a tração para cima é maior que o peso para baixo. Por isso que o A sobe mesmo. Ah, então faz sentido, eu já tinha previsto isso. E no B, hein? 30 newtons para baixo e a tração é a mesma, né? Então vale 24. Ó, 30 para baixo é maior que 24 para cima. Então fechou. A força para baixo ganha da de cima. Ele vai acelerar para baixo. É o que eu tinha previsto. Então, está aqui nossa letra B. Tá? Calculei a aceleração, calculei a tração. A letra C, aí vai ser um pouco de novidade. Eu vou apagar aqui um pouquinho. Com a vantagem que se alguém estiver copiando, pode simplesmente pausar o vídeo. O momento é agora. Bom, 15 minutos depois consegui apagar tudo e vamos para a pergunta C. Qual a intensidade da força de tração no fio OC, aquele fiozinho ali em cima? Tá? O fio que prende o teto e a polia. Ele quer a força de tração aqui, então. Essa força que o fio faz na polia segurando ele. O que acontece é o seguinte, gente. A gente viu que aqui nesses dois blocos tem uma tração para cima, né? Deixa eu pegar a caneta vermelha.
Tá, aqui tem uma força para cima. Eu cheguei a falar já algumas vezes que quando o fio é ideal, o fio é normal, a tração é igual nele todo. Então, esse fio aqui que puxa o B para cima, que segura ele um pouco para cima, também puxa a polia para baixo. Esses fios aqui puxam esse disco para baixo. Então essa força aqui para baixo é exatamente tração A ou B, né, já que são iguais. Essa força para baixo, então, vale 24 newtons, que é o que eu calculei antes, por isso que eu deixei a resposta lá. Logo, a tração no fio C para cima vai ser quanto? Ó, a polia está em equilíbrio, que lembra disso? Está parada, não tem aceleração. Então a força para cima igual às duas forças para baixo. Ninguém pode ganhar isso, senão a polia sobe ou desce, não é o caso. Então a tração que segura essa polia, a tração no fio OC, vai ser exatamente 48 newtons. Então uma questão um pouquinho diferente, tá? Mas mesma ideia, desenhei força, coloquei F igual a MA e a partir daí eu vou respondendo. Mais uma. Questão um pouco diferente agora de elevador. Tá lá, no piso de um elevador é colocado uma balança graduada em newtons e um menino de massa 4 kg sobe quando o elevador está descendo acelerado. Com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, como representa a figura a seguir. Se a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, a balança está indicando qual o valor. Tá? Exercício de balança tem um no livro, quero que vocês façam também. Seguinte, uma balança, quando você sobe na balança, tem uma aula que eu já comento sobre isso, ela lê a normal. Tá? Alguém sobre uma balança sofre ação de duas forças, né? Porque não tem arrasto para um lado para o outro, não tem elástico, não tem atrito, não tem tração, ela sofre ação da força peso e da força normal. Peso, a terra faz na pessoa, a pessoa reage puxando a terra para cima. Não tem nada a ver com a balança. Normal, a balança, né, o chão faz na pessoa e a pessoa reage e faz na balança. Então a reação da força normal, que tem o mesmo valor da força normal, é a leitura da balança, é o que a balança sente. Quando o elevador desce acelerado, pensa na inércia, a tendência da pessoa é ficar. Então é como se ela pressionasse menos o piso da balança. E se pressionar menos o piso da balança, vai fazer a leitura ficar um pouco menor. A gente vai ver como. Então o que eu faço aqui? Vou desenhar as forças na pessoa, como eu já disse. Só duas forças, né? O peso que a Terra faz, a normal que a própria balança faz na pessoa. Não tem atrito, porque a pessoa não está escorregando ali de um lado para o outro, não está andando na balança. Não tem elástico, porque não tem deformação. E não tem tração, não tem nenhuma corda, nem haste segurando a pessoa. Só normal e peso. Se eu sempre escolho o referencial para cima positivo, então vamos escrever a segunda lei de Newton para essa pessoa. Ó, força para cima normal, força para baixo peso, isso é igual a MA. Vamos substituir o que nós temos. Ó, a massa do garoto, 40 kg. Já ia falar 4, é 40. Então, peso igual a mg, né? Peso igual a massa vezes gravidade, ele deu a aceleração da gravidade também. Peso 400 newtons. Normal menos 400 newtons igual a m vezes a. Deixa assim por enquanto, você pode discutir uma coisa. Repara que se o garoto tivesse no elevador parado ou no chão normal, não teria aceleração para lado nenhum. Você vai na farmácia, sobe na balança, não está acelerando para cima nem para baixo, está parado ali em cima. Se a aceleração for zero, esse termo aqui fica zero, a normal fica igual a 400. Você passa o menos para lá, normal igual a 400. Enfim, normal igual ao peso. Então a leitura da balança tem um valor igual ao do peso, então te indica o peso. E se tiver graduado em quilograma, já está escrito lá no visor, 40 quilogramas. Pronto. É a massa do garoto. Então a balança, na verdade, mediu a normal, sentiu a normal, que nesse caso que está parado é igual ao peso, e aí quem fez a balança pode escrever lá em quilogramas. Beleza? Ok. Só que é o seguinte, o elevador está acelerando e descendo acelerado. Então esse valor da aceleração aqui existe. Não é zero. Não é igual eu falei, parado na farmácia.
Eu vou apagar o cálculo do peso ali, que vocês já pegaram, né? M vezes G, não tem muito mistério. Para continuar ali. Vou substituir a aceleração na equação, que eu deixei para substituir depois. Então, normal, menos 400, igual a massa 40. A aceleração, ó, 3, só que está descendo. E eu botei para cima positivo, então menos 3. Então, normal, ó, menos 400 pode passar somando. 40 vezes menos 3, menos 120. Portanto, normal vai ser igual a 280 newtons. Isso quer dizer que o garoto que tem peso de 400 newtons, vou reproduzir o cálculo do peso ali, ó, para a gente poder discutir, 400 newtons. Esse garoto, se tiver no elevador acelerado para baixo, ele vai achar que está mais leve, ele vai ter a sensação de estar mais leve, tá bom? O peso aparente dele é menor, então ele vai achar que tem 280 newtons. Repara que quanto maior for a aceleração para baixo, maior vai ser a diferença dos valores, né? Melhorando o que eu estou dizendo. Se esse valor da aceleração for alto, bastante, vamos supor, for 5, aqui daria 200. Se a aceleração fosse, sei lá, 6, 40 vezes 6, 240, aqui daria 180. Então, quanto mais ele acelerar para baixo, menor vai ser a leitura da balança. Ele vai ter a sensação de estar mais leve. Se a aceleração para baixo for exatamente igual à gravidade, que vale 10, você teria essa conta aqui, ó, acompanha comigo o raciocínio. Ó, se ali ao invés de menos 3 estivesse caindo, acelerando para baixo com 10, você teria normal menos 400, né? Ou passa para o outro lado, né? Fica 400, menos 10, botando 10 aqui, hein? Vezes 40, ia ficar assim, ó. Você ia ter uma leitura da balança zero. Eu estou falando aqui aceleração para baixo 10, é como se o elevador estivesse caindo. Imagine que o cabo rompeu, ele está caindo, ele está acelerando para baixo com a aceleração da gravidade. Então, se você estiver caindo dentro de um elevador, subir na balança, a leitura é zero. A gente fala que seu peso aparente é zero. Você vai ter a sensação ali dentro de estar sem gravidade, de estar flutuando. De novo, sensação. Tá? Quando chegar no chão, você vai ver que era só a sensação mesmo, você vai machucar do mesmo jeito. Mas, enquanto você está caindo, principalmente se não tem janela no elevador, você não vê nem nada lá fora passando, os passarinhos passando para cima, nada disso. Simplesmente você está dentro do elevador, está acelerando junto com ele, vocês estão caindo juntos. Então a sensação que tem que você flutua ali dentro. E ali a normal confirma isso. Ó. Esse seria o peso aparente que a gente chama. Eu vou passar para o próximo slide. Aqui então ó, é a situação que eu acabei de narrar da balança. Se você está no elevador, o elevador despenca, o elevador cai, o que você vai ter é a sensação de peso zero. Existe um avião que faz isso. Esse avião 0G, tá vendo? Zero gravidade. Você pode pagar para fazer isso. Esse avião ele sobe, pega uma determinada altura e vira ao contrário e desce. Quase que desliga o motor, deixa cair. Pouco tempo, depois volta, tá? Isso aí, a queda ali dá uns 10 segundos na média. Tem alguns que vão um pouco mais, alguns menos. Nesse tempo que está caindo, você tem a sensação que essas pessoas estão tendo. Você está flutuando, de gravidade ser zero. Repara o cabelo como está ali, parece que a gravidade é zero, na verdade está todo mundo caindo junto. O cabelo está caindo, mas a cabeça também está, então um não alcança o outro. Essa é a diferença. Isso é muito usado em filme, tá? Clipe de música. Quando você vê na televisão alguma coisa que está com gravidade zero, é mais barato pegar esse avião e deixar ele despencar do que ir para o espaço e fazer algo parecido. Então, é esse tipo de situação que a gente tem. Beleza? Deixa eu falar agora o exercício de frequência para terminar essa extensa aula. Bom, gente, nosso exercício de frequência estão 17. Parecido com o que eu coloquei na aula. Como assim parecido? Mais de um corpo. Botei todo mundo na horizontal, não botei aquela coisa de polia. 3 corpos. E quero empurrar o primeiro. Todo mundo vai acelerar, eu quero a aceleração deles, quero a força que o B e o C fazem no outro e que A e B fazem no outro.
É muito parecido com o primeiro que eu fiz de 2 corpos, tá? Dá uma volta no vídeo, dá uma olhada, só que lá tinham 2. Aqui tem 3, o raciocínio é idêntico, você só vai ter um trabalhinho a mais. Vai ter que fazer uma linha a mais no sistema, mas vai em frente. Desenhe as forças e tentem fazer. Tentem fazer mesmo, não deixa para depois, porque isso é bom treinar enquanto está quente na matéria. Isso não é difícil, mas você viu que é grande, é trabalhoso. Então treinem bastante. Qualquer dúvida, me perguntem, tá? Ou nos plantões, ou pode ser pro WhatsApp, de preferência nos plantões, de preferência para vocês. Que aí eu explico ali na hora, e na mesma hora, se você não entendeu, você pergunta. Quando você pede para mandar para o WhatsApp, às vezes fica uma coisa demorada, você perde o calor da questão. Então, o plantão eu acho que é mais interessante por isso, beleza? Gente, um grande abraço e perdão para a aula extensa, mas é uma aula importante.